Queridos irmãos, graça e paz da parte do Eterno para a sua vida. Estamos seguindo com nossa campanha de oração no seu 7º dia. Hoje estivemos refletindo sobre a história, a quebra do paradigma no mundo espiritual, naquilo que tange, que concerne a disseminação, ao espalhar do Evangelho para todos os povos, nações. A Bíblia diz que a princípio Jesus veio para os seus, o povo judeu, mas o seu povo o rejeitou. João capítulo 1 vai dizer isso, que ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a todos que creram no seu nome. João capítulo 1, versos 11, 12, está escrito isto. Mas nesta manhã estivemos aqui em campanha aí falando acerca de oração. Estamos trabalhando a temática, qual a importância da oração para a sua vida, restaurando os princípios da oração. Precisamos orar com princípios. E hoje refletimos, por meio do nosso pastor Orlando, que nos trouxe uma palavra escrita, está assim no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, a história do centurião Cornélio. Não era um homem professo, de fato, a fé em Cristo, mas era um homem temente, segundo diz a Bíblia. Capítulo 10 de Atos está escrito assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, e piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. De contínuo orava a Deus. Qual tem sido a sequência? Qual tem sido o tempo? Qual tem sido a sua busca? Será que tem sido igual a de Cornélio, contínua a Deus, de oração contínua a Deus? Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, no capítulo 5 e no verso de número 17: orai sem cessar, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós devemos nos achegar ao Senhor para que Ele se achegue a nós. Mateus capítulo 6, buscai primeiramente ou antes as coisas do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Somos nós que buscamos, querido. Tiago vai endossar isto dizendo: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele vos chegará a vós. Oração contínua. E você sabe que sem oração não existe intimidade nem elo com Deus, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele são loucuras, mas o homem espiritual, ele entende tudo, e de ninguém é discernido. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, senão o Espírito do Senhor? O Espírito Santo que nos foi dado, querido, o Espírito Santo que te foi dado, pois nós temos a mente de Cristo. 1 de Coríntios, capítulo de número 2, versos de número 11, 12, 13, 14, 15, até o 16, Paulo vai falar sobre isso. O homem espiritual, ele entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente, e é o Espírito Santo que proporciona isto. Cornélio, mesmo não sendo um crente professo, mas era um homem temente, e diz a Bíblia que o Senhor quebra o paradigma ou o monopólio da salvação que existia naquela época, a tradição, a questão da divisão entre os judeus, entre os samaritanos, enfim. A Bíblia diz que Deus dá uma visão a Pedro. Pedro contempla imagens de répteis, quadrúpedes, e aí a Bíblia diz que a voz no céu, a voz de Deus manda que Pedro coma, mas só que existia uma questão, a lei levítica que impedia de comer alimento considerado impuro. Pedro questiona a Deus, diz: Senhor, como pode eu comer objeto ou coisas impuras? E a Bíblia diz no texto, Atos capítulo 10, pode ler que está tudo no contexto, aqui é hermenêutica, não é texto solto. A Bíblia diz que Pedro questiona e Deus diz: por que chamas de impuro aquilo que eu, Deus, purifiquei? Toma, mata e come.
a Bíblia diz que esse texto em si está falando do espalhar, está falando da disseminação. O evangelho não estaria mais preso apenas ao povo de Israel, mas seria espalhado aos gentios. Esse texto, perceba a conexão que o Espírito Santo faz de uma oração que é feita por um homem que não era cristão, era um centurião, mas que era temente a Deus e que fazia constantes oração ao Senhor. No mesmo ínterim da oração de Cornélio, Pedro recebe essa visão, e é o Espírito Santo que faz essa conexão entre a oração de Cornélio e a visão de Pedro. Pedro está orando quando recebe a visita de alguns varões que vêm lhe dar um recado da parte de Deus. Versículo 19 de Atos, capítulo de número 10: e pensando Pedro na visão que teve, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Perceba o Espírito Santo aí atuando entre essa oração de Pedro, essa oração de Cornélio. O mesmo também, queridos, se você for ler Bíblia, se você for buscar nas Escrituras, acontece quando Saulo de Tarso, após se converter, está orando, ele ficou cego, e a Bíblia diz que Ananias estava também orando, e o Espírito Santo fala com Ananias para ir até a casa onde Paulo ou Saulo ainda estava orando, para que orasse por ele. Ou seja, o Espírito Santo fazendo conexão entre as orações. É o mesmo que acontece aqui em Atos capítulo 10. Cornélio está orando, o Espírito Santo está conectando tudo entre a oração de Cornélio e a visão de Pedro. E perceba que o evangelho vai ser espalhado. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, se você quiser acompanhar. Esse evangelho por aí fatalista, segregacionista, que Deus escolheu um povo para salvar, é contra as Escrituras sagradas. A Bíblia diz, escrito está em Tito capítulo 2, versículo número 11, que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, e eu vou provar aqui nesse texto de Atos capítulo 10, que Deus não tem acepção de pessoas. Versículo 34 de Atos 10, está escrito assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar a todos. Aprove a Deus na sua soberania, porque Ele é Deus. Ele faz como quer, da forma com que Ele quer, quando quer, do jeito que quer. Aprove a Ele criar o ser humano e lhe dar livre-arbítrio, capacidade cognitiva, capacidade de volição, escolha. É o ser humano quem decide aceitar o sacrifício de Jesus ou não. O Espírito Santo está trabalhando para convencê-lo, mas se ele endurecer, como o povo lá no deserto endureceu o coração, a Bíblia chama esse povo de dura cerviz, por isso morreram tudo no deserto. Então, se o povo endurecer, cauterizar a sua mente e o seu coração, não recebe o Espírito Santo, não recebe a instrução do Espírito, não se convence, mas se abrires o coração, receberás, serás alcançado, serás salvo. Hebreus capítulo 3, a Bíblia diz: se endureceres o vosso coração como o povo endureceu no deserto, a Bíblia diz, é a Bíblia quem diz, querido, é a Bíblia quem diz. Recebe a Jesus. Eu finalizo aqui. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Pode pegar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, e ler essa história de Cornélio, essa conexão que Deus faz entre a oração de Cornélio e a visão que Pedro tem. A Bíblia diz que o Senhor dissemina o Evangelho, espalha o Evangelho. Agora a palavra não será mais pregada apenas aos gentios. Todos de igual modo terão oportunidade de receber a salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus é para todos aqueles que nele crêem. Vou finalizar com um versículo que eu mencionei no início. João capítulo 1, verso de número 11 e 12. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam e creram no seu nome,
deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Creia, receba Jesus e obtenha a vida eterna. Eu quero finalizar te abençoando, profetizando sobre a sua vida. Deus está no comando de tudo. Eu abençoo a sua casa, família, sonhos, planos, propósitos e projeto, e declarar que Deus está no comando de tudo. Amanhã seguimos a campanha. Venha, você é nosso convidado. Campanha de oração, evangelismo e missão na veia. Deus no comando de tudo sempre. O Senhor te abençoe. Tenha um dia poderoso na presença de Deus. Um abraço.